Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha de nosso coração no dia de hoje. E hoje, mais uma vez, estaremos aí fazendo menção da palavra de Deus e toca nós a estudarmos este livro precioso, Compartamos as Buenas Nuevas. E a lição de número 2, você pode evangelizar. As escrituras dizem que as pessoas ensinam a justiça a la multitud, brilhando como as estrelas em la eternidade. Isso está em Daniel, capítulo 12, e o verso de número 3. Livro do profeta Daniel, 12, capítulo 12, e o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Os entendidos resplandecerão como o resplendor del firmamento, e os que ensinam a justiça a la multitud, como as estrelas a perpétua eternidade. Em esta lição você aprenderá o que consiste a tarefa de la evangelização. Descobrirá também que pode ser realizada por toda classe de pessoa. Será inspirado a preparar-se para esta tarefa recompensadora. Abra seu coração ao Espírito Santo e permita que Ele o desafie para evangelizar. E agora, se eres tão amável, corra seu livro guia em la página de número 36, da qual estaremos aí vendo em que consiste a evangelização. A palavra evangelização é um termo moderno que se refere aos 4 aspectos de compartilhar as buenas novas de salvação por la fé em Jesus Cristo. Evangelização é, então, apresentar a Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo para que as pessoas confiem em Ele como Salvador e lhe sirvam como Senhor em la comunhão da igreja. Então, compartilhe no poder do Espírito Santo, porque aunque tu comparta muitas coisas, necessita estar compartilhando com o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vale? Então, vamos ver essas quatro atividades, em que são essas 4 atividades, ou seja, número 1, hablar de las buenas nuevas. O Evangelho é boa notícia, a salvação em Cristo Jesus. Cristo nos ha redimido do poder do pecado. E hablar de las buenas nuevas é uma. 2, testificar de Cristo. Somos enviados para testificar que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Então, somos testigos de Cristo. Número 3, ganhar as pessoas para Cristo. Número 4, fazer discípulos. Não discípulos do pastor Andrés, não. Discípulos de Cristo. Então, em isto consiste que estudaremos esta lição. Estudaremos cada um desses tópicos detalhadamente. Se sente às vezes intimidado por la tarefa do evangelismo personal? Isso eu creio que muita gente passa por esta vergonha, intimidação, entender que está aí dando testemunho ou evangelizando de tu a tu para as pessoas. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, Marcos 14, e o verso de número 8. 14 de Marcos, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Está hecho lo que podia, porque se ha antecipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Irmãos, esta mulher estava ali e derramou um vaso de alabastro no corpo do Senhor. E as pessoas se quedaram criticando, se quejando, falando mal de ela. Pero Jesus falou que ela hecho o que podia. Aqui existe uma enseñança para nós outros. Deus nos pede para fazer só o que podemos. Solamente no âmbito natural, possível. O impossível, sobrenatural, é com Deus. Então, se Deus te ordena para fazer a coisa que é
possível. Sin embargo, com a ajuda dele, com a ajuda de Deus, podemos fazer mais de lo que nós pensamos que podemos fazer. Então, podemos fazer a coisa possível, mas com Deus podemos fazer muito mais. Com Deus podemos fazer coisas impossíveis a los ojos humanos, a la natureza humana, se Deus estiver obrando em nós e através de nós. Então, vamos ver um outro episódio, não somente dessa mulher que derramou o vaso de alabastre no Senhor, mas também no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, e o verso 9, diz assim a palavra do Senhor: aqui está um muchacho que tem 5 panes de cevada e 2 pececillos, mas que existe para tantos? As coisas, às vezes, aos olhos humanos são insignificantes, mas quando ponemos delante de Deus, em la mano de Deus, Ele hace a multiplicação. Aqui está narrando o evangelista Juan a multiplicação de los panes e de los peces. E chegou a mano do Senhor 5 panes e 2 peces. E agora as pessoas vendo a multitud, vendo o tremendo do desafio, pensar assim, isto é insuficiente, mas aquilo que é insuficiente em la mano de Deus se converte em todo suficiente para as pessoas ou para a necessidade que se afrenta delante. Os discípulos disseram, 5 panes, 2 peces, não seria suficiente para toda a gente, pero Jesus multiplicou esta comida e la hizo suficiente. Quais são seus dons, seus talentos, que tu pensas assim, isso é insignificante para a obra de Deus, isso é insignificante para poder estar obrando alguma coisa para o Senhor. Não tente meditar ou reflexionar em las coisas que aparentemente são pequenas. Não menosprecie o dia das coisas pequenas. Ponga tudo delante de Deus, que Deus é o Deus da obra, o Deus é o Deus da multiplicação, o Deus que tu sirve, que nós outros servimos, é o Deus do impossível. Outro episódio muito semelhante está em livro de Êxodo. Livro de Êxodo está ali, começando no começo da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 4, verso 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor: e Jeová dijo, que é isso que tienes em tu mano? E ele respondeu, uma vara. E ele lhe dijo, échala em terra. E ele la echou em terra, e se hizo uma culebra. E Moisés o dia de ella. Então, aqui vemos que Moisés temia a gente que não o escutara. Ele pensou assim, se Deus não me enviar, se Deus não for comigo, ou envia uma outra pessoa, começou a dar uma série de escusas para o Senhor. E o Senhor perguntou, o que é isso que tem em sua mano? Ele falou uma vara. E Deus começou a obrar na vida de Moisés, e ali ele foi correndo confiança, animado e comprometendo-se em conduzir a Israel fora do Egito. Outro episódio também que podemos ver, isso já está em Jeremias. Jeremias capítulo 1, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, depois de Isaías, capítulo 1, verso de 6 a 8, que diz assim: e eu dije, Senhor Jeová, é aqui que não sei falar, porque sou ninho. E me dijo Jeová, não diga sou ninho, porque a todo o que te envie irás tu, e dirás tudo o que te mande. Não temas delante de eles, porque contigo estou para livrar-te, disse Jeová. Jeremias dijo que era demasiado jovem e não podia falar, pero o Senhor lhe deu uma preciosa promessa para afirmá-lo. Então, não importa a idade que tu tenhas, pode ser jovem, adolescente, adulto, anciano, homem, mulher, ter um grado superior ou não ter grado algum, se Deus está te enviando, Ele vai te capacitar. E existe uma frase muito conhecida, que Deus não envia os capacitados, Ele vai elegendo aquelas pessoas que Ele está assignando para a tarefa e capacita aqueles que são elegidos. Então, as 4 atividades que se requerem para evangelizar: hablar
las buenas nuevas, las buenas noticias. La persona que estava escravizada agora tem liberdade em Cristo. As pessoas que estavam em tenebra agora têm a luz do Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo usa o termo Evangelho, se refere a quem é Jesus, porque e como vino, e lo que isso, e que morreu por nós outros e ressuscitou. Quem é Jesus? É aquele que nos salvou do pecado, nos quitou da condenação eterna através de sua morte e ressurreição. Então, este é o Evangelho. O Evangelho está falando aí, então, da pessoa de Jesus, do poder salvador de Jesus. O Evangelho é a boa notícia que chegou à humanidade. E agora vamos estar vendo isso em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está se referindo do poder do Evangelho, da ressurreição dos mortos, mas especificamente de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 4, diz assim: Ademais, os declaro, hermanos, o Evangelho que os he predicado, el qual também recebeste, e no qual também perseverais, por el qual, mesmo, se reteneis a palavra que os he predicado, sois salvos, se não creeste em vano, porque primeiramente os he ensinado lo que a si mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, se Cristo foi enviado, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo volverá. Tudo isso está escrito e está se cumprindo. Já se cumpriu essa parte primeira da morte, do envio do Senhor, que se ha hecho carne, morreu por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. E que em breve volverá. Estamos aí aguardando esta boa notícia. Pero aún sigue esta palavra, buenas nuevas. A expressão se ha hecho clássica para referir-se ao anúncio de salvação que Cristo oferece com sua vida e com sua palavra a los homens de boa vontade. Ele ha traído à terra esse anúncio em benefício a los homens pecadores. Desafortunadamente, muitas pessoas não las han ouído. É necessário que alguém las cuente. Este é o aspecto da evangelização, compartilhar a palavra do Senhor. Então, aqui vamos ver um outro aspecto que é testificar de Cristo. Testificar é um verbo o qual indica a ação de ser testigo ou dar um testemunho de um acontecimento determinado. Por lo general, ao testificar, se estabelecem parâmetros como uma cronologia de los hechos e se pede que se diga a verdade. Testificar significa contar sua própria experiência de salvação, o que Deus ha obrado em sua vida, o que Deus ha hecho em sua vida. Porque se a pessoa realmente ha tenido um encontro com Cristo, ela sencillamente pode estar falando do que ocorreu em ela. Então, se tu não ha tenido um encontro com Cristo, necessita agora mesmo entregar sua vida a Ele, para que tu possa experimentar um novo nascimento, para que tu possa experimentar a salvação em Cristo e assim poder ser testigo do que Deus ha hecho em sua vida para as outras pessoas. E isso, onde que vamos estar, onde que tem essa ordenância de sermos testigos de nosso Senhor Jesus Cristo? Está no livro de Hechos, capítulo 1, é muito conhecido esse passagem, capítulo 1, o verso de número 8, que diz assim: Pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo, e sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta lo último de la terra. Então, a obra de testificar demanda o poder do Espírito Santo. Vale? O Espírito Santo é que te salva, quer dizer, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E depois que te salva, ele vem agora com revestimento de poder para que seu testemunho seja eficaz. Porque tu pode testemunhar muita coisa, mas se não testemunha com o poder do Espírito Santo, a obra do Senhor não será duradeira ou não prevalecerá. Porque salvar uma pessoa é uma obra espiritual, não é um convencimento humano, é uma convenção divina.
Então aí que está a clave, somos instrumento de Deus, utilizado pelo Espírito Santo para estar proclamando a boa notícia, para estar sendo testigo do Senhor. E a outra parte, outro aspecto de la salvação, de la evangelização, é ganhar a las pessoas para Cristo. Não basta com contar-lhes a outro acerca do Evangelho, nem testificar de lo que o Senhor ha hecho por você. Necessita dar outro passo, dirigir a las pessoas, a la gente, para que receba ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ao dirigir-lhe o Espírito Santo, ajuda-lhes a responder ao amor e à invitação de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é dizer, a evangelização consiste em ganhar a la gente para Cristo. Ok? Hasta aqui estamos bem. E o último passo do aspecto da evangelização é fazer discípulos. Pero devemos estar fazendo discípulos, não discípulos nossos, do maestro aqui, André. Não. Devemos estar convertendo as pessoas em discípulos de Cristo. E esta parte deste mandamento é a grande comissão que está aí em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 e os versículos 19 e el 20 é muito conhecido de los hermanos de la gran comissão. E dijo assim a palavra do Senhor: portanto, id e hacei discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. Então, um discípulo é o crente verdadeiro que entra em la vida de discipulado en el momento de la conversão. O discipulado não é um segundo passo da vida cristiana, senão mais bem é a vida cristiana mesma. Em la conversão, uno se converte em discípulo de Jesus. E o processo de crescimento como cristiano se chama discipulado. O discipulado não é somente aquela revista que compartimos para o novo crente os primeiros passos da vida cristiana, quem é Deus, a Bíblia, que é a igreja, e a obediência, a fé, a oração. Não é somente isso. O discipulado começa quando tu aceita Cristo e vai hasta a eternidade. Mientras estamos aqui na terra, estamos aprendendo, estamos crescendo em madurez e aprendendo a ser discípulo de Cristo. Segundo lo definido por este mandamento de Cristo a seus discípulos, o propósito da igreja é fazer crentes aprendizes, homens e mulheres cujas vidas reflejam um profundo compromisso e amor por el Senhor, sua palavra e seu povo. Então, o discipulado se refleja também quando tu ama a seu irmão, se refleja quando tu obedece os líderes em la igreja, porque Deus ha posto pastores, maestros, profetas, apóstolos, para que pueda estar aí dando suporte, aperfeiçoando o corpo de Cristo, até que o corpo de Cristo, que é a igreja, se acerque à estatura de varão perfeito, quer dizer, a estatura de Cristo. Amém? Agora, na página 39, estaremos vendo aí, os laicos podem evangelizar. Que são os laicos? São as pessoas que não têm estudo teológico, as pessoas que aceitaram a Cristo há pouco, pero essas também podem estar evangelizando, podem também estar em la obra do Senhor, em la gran comissão. Sempre é verdade que tenham lá em la mente as pessoas que sempre esperam de los pastores, de los missioneros, de los evangelistas de tempo completo, que realize esta tarefa de evangelização. Sin embargo, não pode fazê-lo todo. Imagine se o pastor faz tudo. Não pode, ele não é Superman. Ele é uma pessoa como a ti, encargado do liderazgo da igreja, da responsabilidade da igreja. Pero a ordenança que Cristo nos ha dado
é para toda a igreja. Ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Então, se a evangelização do mundo demanda que todos os creyentes participem em la tarefa de compartilhar as buenas novas. Então, você também pode evangelizar. Você que está me escutando e tu pensa assim, pero eu não tenho curso teológico, eu não tenho esta sabedoria, pero tu tens a salvação e tens o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria, vai te capacitar. Claro que se tu tens tempo para estudar, se tu tens a oportunidade de estudar a palavra de Deus, nós outros devemos estudar a palavra de Deus, ou sim, vale? Pero não pode ser excusa que tu não tenha alguma capacitação teológica de estar fazendo o mandamento do Senhor ser realizado em sua vida. Ou seja, devemos estar compartilhando a tempo e a fora de tempo. Um cristiano de muitos anos começa a contar as buenas novas. Este aqui é um testemunho do senhor Lee, lá de Latina. Havia sido crente desde há muitos anos e havia assistido fielmente à igreja. Quando tinha pouco mais de 70 anos de idade, se enfermou gravemente. De pronto, ao começar a pensar em que se encontraria com o Senhor Jesus, se inquietou profundamente. Todavia eu não puedo ir, pensava o senhor Lee. Dijo, não tenho cosecha para apresentar-lhe ao maestro. Então se começou a orar ferventemente ao Senhor para que lhe dera uns quantos anos de vida. Talvez, quizás, se recordou de Ezequias, o rei Ezequias, que foi añadido mais 15 anos em sua vida, para que ele pueda, então, estar testificando às pessoas para que foram salvas. Sabe o que ocorreu? Ocorreu um milagre. O senhor Lis foi sanado e lhes contou a seus amigos cercanos como o Senhor lhe havia sanado depois de orar ferventemente. Começou a contar as buenas novas donde quiera que iba e quantas vezes podia. E o Senhor foi salvando almas através da vida do Senhor Lee. Então, irmãos, nós outros devemos estar com nossa mirada puesta em la obra do Senhor, em la gran cosecha que temos adelante, em la gran obra de evangelismo, em la gran obra de missões. E como o senhor Lee, que já era aí avançado de idade, podemos estar vendo no livro de Salmos, uma promessa para os ancianos. O livro de Salmos tem uma promessa preciosa, o Salmo 92, verso 14 e 15, que diz assim: aún em la vejez frutificarão, estarão vigorosos e verdes. Para quê? Para anunciar que Jeová, mi fortaleza, és reto, e que nele não há injustiça. Então, não há tempo perdido, não há oportunidades aproveitadas para o Senhor, que o Senhor não pode obrar. Basta que tu se ponga delante dele, disponível para estar trabalhando para o Senhor. E o que ocorre mais, o profeta Isaías, no capítulo 55 de Isaías, diz assim a palavra do Senhor, no verso 10 e 11: porque como descende de los cielos la lluvia y la nieve, e não volve allá, senão que rega a terra e la hace germinar e produzir, e dá semilla ao que sembra e pão ao que come, assim será mi palavra que sale de minha boca. Não volverá a mim vazia, senão que hará lo que eu quero e será prosperada em aquilo para que lá enviei. Então, a palavra do Senhor, ela não volverá vazia. Tu pode estar falando da palavra do Senhor para seu vizinho, pode estar falando da palavra do Senhor para seus familiares, para a pessoa quando tu corre o autobus, na panaderia, no quiosco, onde tu for, tu pode estar compartilhando a palavra do Senhor e permita que a palavra do Senhor corra e venha estar aí entrando nos corações, na mente das pessoas, e tu verás a obra do Senhor crescendo, porque a palavra necessita ser predicada, necessita ser anunciada, e Deus conta contigo. Os 5 passos da salvação em Cristo Jesus. O primeiro passo consiste em reconhecer que você é pecador. Porque a palavra do Senhor em Romanos 3:23 habla claramente: porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui na terra não há algum homem que não peque. Todos pecaram. O único que nasceu sem pecado, viveu sem pecado,
foi o nosso Senhor Jesucristo. Então, o pecado nos aparta de Deus. O pecado nos impede de nos acercarmos a Deus. Então, a primeira coisa que devemos reconhecer é que somos pecadores. E o segundo passo consiste em reconhecer que Deus ha hecho algo para remediar nossa situação pecaminosa. O que Deus ha hecho? Deus está nos falando em Juan capítulo 3 e verso 16, que diz assim a palavra do Senhor: porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crer não se perda, mas tenha vida eterna. E o terceiro passo da salvação em Cristo consiste em receber a Cristo como Salvador. Então, se está aí em Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos os que receberam, a los que creem em seu nome, lhe deu potestade de ser hechos hijos de Deus. Então se gravou os passos. O primeiro passo é que reconhecer que sou pecador. E o segundo passo é saber que Deus ha hecho algo para remediar minha situação pecaminosa. E o terceiro passo é receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. O quarto passo consiste em confessar seu pecado e alejar-se dele, alejar-se de seu pecado. E isso está em 1 de Juan, ali no final da Bíblia, cerca de Apocalipse, em 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. E em Provérbios 28, verso 13, habla o seguinte: o que encubre seus pecados não prosperará, mas el que los confessa e se aparta alcançará misericórdia. O quinto passo consiste em confessar e crer que Jesus é seu Salvador e Senhor. E Romanos, isso está em Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e creyeres em tu coração que Deus lhe levantou de los muertos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, pero com la boca se confessa para a salvação. Aqui então estão os 5 passos para a salvação em Cristo. Te aconselho que memorize esses versículos, esses passos, que te ajudará em muito quando estiver falando com a outra pessoa e tratando de evangelizar a ella. Vale? E agora na página 45 de sua guia de livro está aí: prepare-se para evangelizar. Como vamos nos preparar para evangelizar? Número 1, tu tens que demonstrar interesse pela gente. As pessoas sabem quando é desejada, quando é amada, quando é odiada, quando é rechazada. E esta parte de amar as pessoas, ter interesse pela gente, me hace recordar aquela passagem ali em 2 de Reis 5, do verso 1 ao 4, daquela muchachita que foi presa, foi levada cautiva pelo rei de Síria e estava ali na casa de Naamã. Vamos ao relato bíblico do verso 1 ao 4 do 2 de Reis, capítulo 5, que diz assim: Naamã, general do resto de rei de Síria, era varão grande delante de seu senhor, e lo tinha em autoestima, porque por meio dele havia dado Jeová salvação à Síria. Era este homem valeroso em extremo, pero leproso. E de Síria havia salido bandas armadas e haviam levado cautiva de la terra de Israel a uma muchacha, la qual servia a la mujer de Naamã. Esta dijo a sua senhora: se rogasse mi senhor ao profeta que está em Samaria, ele lo sanaria de sua lepra. Entrando Naamã a seu senhor, lhe relatou dizendo: assim e assim ha dicho uma muchacha que é de la terra de Israel. Então, se essa muchacha tendria tudo em seu coração para ter ódio, para ter rencor, amargura de seu jefe Naamã. Pero ella via que allí poderia ser um canal de bendição para este homem. E em verdade foi. Estava allí em sua casa e descobriu que este homem, aunque era valeroso, e tinha lepra. Pero ella sabia
que em Samaria existia um profeta chamado Eliseu, um homem de Deus, que poderia estar ali orando, intercedendo, e este homem poderia se quedar sanado. A informação chegou aos ouvidos de Naamã, e vosotros sabeis o relato que Naamã foi sanado ao mergulhar, ao sambujar ali no Rio Jordão 7 vezes. O que ocorre aqui? Quando você se interessa por las pessoas e demonstra esse interesse, encontrará maneira de ajudar. Míralo ao seu redor, as pessoas que necessitam de ser ajudadas. E Deus abrirá a porta da oportunidade para que tu pueda obrar e Ele atuar através de sua vida. E não somente ter interesse pelas pessoas, mas também orar pelas almas perdidas. Isso está na página 46 de seu guia de livro. A tarefa de compartilhar as boas novas de salvação em Cristo que Cristo oferece, é uma obra espiritual. Compartilhar a palavra de Deus não é uma atividade mecânica, é uma atividade espiritual. Requer esforços humanos? Sim, mas requer também a atuação, o obrar de Deus para convencer, para abrir as portas, para estar quitando, às vezes, a venda de los ojos, porque o inimigo de nossas almas cegou o entendimento de muita gente, e esse entendimento só será aberto através da oração. Então, se um evangelista, um homem ou uma mulher de Deus que está fazendo o trabalho de evangelização, necessita estar orando pelos perdidos. Prepare-se para esta obra, orando especificamente pelas pessoas. Corre os nomes das pessoas, aponte seu quaderno e esteja orando constantemente hasta que Deus abra a porta, hasta que Deus toque no coração dessas pessoas. Devemos orar por la unção do Espírito Santo e por la direção de Deus para estarmos aí entrando em batalha espiritual, mas também entrando no terreno do inimigo e sacando as almas perdidas de que já estão caminhando para o inferno. Amém? Glória a Deus. Isso está aí, esta parte que eu estou falando de que Satanás tem cegado as pessoas, isso está em 2 de Coríntios, capítulo 4 e o verso 4, em los quais o Deus deste ciclo cegou o entendimento de los incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de la glória de Cristo, el qual es la imagen de Deus. Devemos orar para que Deus abra os olhos espirituais de las pessoas para que puedan crer no Evangelho. E também está aí em Colossenses, né? Epístola de Pablo, do apóstolo Pablo aos Colossenses, capítulo 4 e o verso de número 3. Há um referente à oração, orando também ao mesmo tempo por nós outros, quer dizer, os líderes, para que o Senhor nos abra a porta para a palavra, a fim de dar a conhecer o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então, se devemos orar para que as pessoas que não conhecem a Cristo sejam agora abertas os olhos do entendimento, e devemos orar para as pessoas que estão predicando o Evangelho, estejam aí encontrando as oportunidades divinas para estar compartilhando a palavra do Senhor em nome de Jesus. E não somente isso, na página 47 está aí, ser llenos do Espírito Santo. Vale, quão importante requisito para a ganância de almas. Seja lleno hasta rebosar do Espírito Santo. E será lleno del poder para ganhar almas para Cristo. Del profundo del coração brotará rios de água viva para bendecir muitas vidas. E isso está aí, corroborando com isso, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 46 e 49, e dijo assim, e lhes dijo, assim está escrito, assim foi necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse de los muertos ao terceiro dia, e que se predicasse em su nome o arrependimento, el perdão de pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém. E vosotros sois testigos de essas coisas. E aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros.
pero quedai-os vosotros en la ciudad de Jerusalém hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Então, o revestimento del poder vem de lo alto, vem de Deus. É a própria presença do Deus Espírito em nossa vida, nos capacitando, nos dando poder, nos dando intrepidez, ousadia, denudendo para estarmos aí compartilhando a palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo, não podemos estar logrando êxito em la obra de evangelização. E não somente isso, anelar, ganhar a outros para Cristo. Devemos ter esse desejo, esta paixão para ganhar outras pessoas para Cristo. Isso nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: porque o amor de Deus nos constringe, e pensando em isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, esse amor, permita que o amor de Deus arda em seu coração como chama de fogo. O amor de Cristo, que permita que o amor de Cristo te governe, te impulsione a ir a los perdidos. Amamos porque Deus nos amou a nós outros primeiro. Tu não amas assim porque tu és muito bondadoso. Não, o amor de Deus está em nosso coração porque Deus enviou seu Filho para salvar a nós outros e para salvar os perdidos a também. Então, não podemos menospreciar esta oportunidade e devemos estar aproveitando esta oportunidade. A hora que o amor de Deus está aí rebosando em seu coração, permita que esse amor te conduza às almas perdidas. E isso vemos também o evangelista João, em 1 de João, capítulo 3 e o versículo 16, que abre assim: em isto hemos conhecido o amor, em que Ele pôs sua vida por nós outros. Também nós outros devemos poner nossas vidas por los hermanos. E o Provérbios capítulo 11, verso 30, muito conhecido de los missioneiros, Provérbios capítulo 11, verso 30, diz assim a palavra de Deus: el fruto del justo es el árbol de vida, el que gana almas é sábio. Então, se tu eres sábio quando começa a ganhar alma, então se o fruto de vida está aí. A evangelização é uma expressão de gratidão. Quando entendemos que nossa vida não tinha sentido, que íamos direto ao inferno e por la misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcançou, de graça recebemos essa salvação, também de graça devemos estar compartilhando esta salvação com as outras pessoas que não conhecem a Cristo. A evangelização é um resultado natural de um coração agradecido. Em este sentido, ele compartilhar as buenas novas com outras pessoas é uma expressão de gratidão a Deus por haver derramado de sua graça sobre nossas vidas. Uma pessoa que ha encontrado um tesouro, esse tesouro da salvação, não poderá estar callada sem falar dessas coisas que ha passado em sua vida. Por isso que somos testigos do que ocorreu, do amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Se nós outros não compartilhamos esta bendição, este amor, somos, sabe o quê? Ingratos. E a ingratidão é um pecado enorme. Irmão, se tu aún não has compartilhado a palavra do Senhor, não sei se por insegurança, por vergonha, por medo, eu quero te invitar a estar compartilhando hoje mesmo. Eu quero orar por ti. Eu vou orar por ti para que o Espírito Santo esteja tocando em sua vida. Cerra tus olhos. Padre Santo, Padre bendito, que tu graça, tu poder, Senhor, seja sobre a vida desta pessoa. Derrame, Senhor, tu graça, tu unção no coração desta pessoa, Senhor, que venga incender este fogo, Senhor, de la evangelização em sua vida. Senhor, venga com esta chama missioneira sobre o coração desta pessoa, que já venga compartilhar, Senhor, hasta o último de la terra, desta boa notícia, que Cristo morreu por nós outros, sendo nós outros pecadores, pero, Senhor, e agora somos testigo disso, Senhor, e vamos estar abrindo nossa boca para estar proclamando a Cristo Salvador, a Cristo Senhor, e que Ele volverá para nos recorrer, Senhor. Bendigo esta vida, Senhor, e que tu presença, tu graça seja sobre ella, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui terminamos mais uma classe, mais esta lição maravilhosa que você pode evangelizar também. Hasta a próxima, querendo Deus.